Sábado! Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, é sábado, não é sexta. Infelizmente eu não consegui postar ontem, né? Eu tive que trabalhar até mais tarde, aí, enfim, não deu. Mas aqui a gente atrasa, mas não falta. E hoje é dia de armadilha na abertura, porque a balada não dá rating. E hoje a gente vai para um tema bem legal. Hoje não é armadilha teórica, é armadilha prática. Tava jogando esses dias aqui e vieram com uma armadilha bem interessante e pouco vista, tá? Pelo menos eu já vi ela teoricamente, mas eu nunca vi o pessoal tentando aplicar ela. Então é bem interessante isso daqui, porque tem muita armadilha aí que é pouco conhecida, mas o pessoal ainda assim tenta aplicar. Você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer e ajudar na divulgação do vídeo. Não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E é claro, para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Mesmo assim, quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilhe o vídeo, já ajuda bastante, tá bom? Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui porque eu estava jogando de pretas e o meu adversário aqui estava jogando de brancas. Ele abriu aqui com peão rei E4 e eu fui aqui para defesa escandinava, né? O pessoal aí briga bastante com a escandinava, mas para a partida de blitz é bem interessante. Só uma observação aqui, não era nem tanto blitz, tal, tá jogando partida de 10 minutos. É bem interessante ver isso aí, porque na escandinava, normalmente depois de D5, né? Seu adversário vai fazer E4, você vai fazer D5. Seu adversário vai fazer aqui E toma D5, você vai recapturar de dama aqui, dama toma D5, ele vai fazer cavalo C3 e tem algumas variantes na oposição. Tem gente que faz dama aqui em D6, tem gente que faz dama em A5, eu prefiro voltar a dama para D8, tá? Só, Felipe, mas dama D8 aqui você não conseguiu muita coisa, brancas estão melhores. Sim, estão melhores, tá? Mas aqui é que não eu falo para todo mundo. Você está jogando for fun, para diversão, tá? Você não está jogando campeonato nem nada, então você pode jogar uma escandinavo. É bom para treinar a sua tática, a sua visão, né? Tática aí na posição. Mas deixa eu voltar aqui, depois de D5, que foi o que eu joguei, meu adversário, ao invés de capturar, ele fez aqui um lance um tanto quanto icônico, que foi dama aqui em F3. Eu achei estranho, mas até então tudo bem. Aqui a gente pode capturar o peão de E4 sem problema nenhum, foi como seguiu na partida, eu fiz D toma E4, ele fez dama toma E4, tá? E aqui agora meio que inverteu, né? Pretas estão aqui na vantagem do desenvolvimento, a gente faz aqui um cavalo F6, atacando a dama e está tudo certo. Eu achei que o meu oponente ia voltar a dama aqui para E2, mas ao invés disso ele fez um lance um tanto quanto icônico, que foi bispo B5 cheque. E aí foi quando eu percebi que ele estava entrando numa armadilha. Essa armadilha aqui, ela é pouco conhecida, como eu já mencionei. Ela tem os seus problemas, mas também tem as suas vantagens. O que acontece? Normalmente quando você toma cheque, você tem três opções. Ou você bloqueia, ou você captura a peça, ou você move o rei. Aqui no caso não tem como mover o rei, é impossível. Tem como bloquear, você pode bloquear com qualquer um dos dois cavalos ou bispo. Porém, se você bloquear com o cavalo aqui de F6, você perde o ataque que tem contra a dama. Então não é uma boa ideia. Ainda assim, você pode bloquear com o cavalo de B ou bispo. Né? Tem um peão também aqui de C. Mas enfim, em geral, quando você tem uma peça do seu oponente atacada que está em defesa, o melhor é atacar outra peça que também no caso está em defesa, e aí você ganha uma vantagem. Normalmente você vai capturar uma das duas peças. Aqui o jogador de brancas, ele quer que o oponente de pretas faça o lance, que não é o melhor na posição. Depois eu vou mostrar qual foi o lance que eu fiz, que é o melhor na posição. Eu vou seguir aqui com o que seria o ideal na armadilha para o jogador de brancas, e aí depois a gente volta para ver o melhor lance na posição, tá? O jogador de brancas quer que o jogador de pretas faça bispo D7, tá? E por quê? Porque uma vez que o bispo sai para D7, ele desguarnece aqui a casa de B7. E aí B7 está atacado pela dama.
Tem o caso do bispo atacando o bispo, enfim. Para o jogador de brancas aqui, pelo menos na minha avaliação, melhor seja fazer bispo toma aqui em D7, cheque, ganhando mais um tempo. E o melhor para o jogador de pretas aqui é fazer cavalo de B, toma D7. Por quê? Porque aqui, se por exemplo fizer dama, né, para não perder o roque, é claro, né? Fizer aqui dama toma em D7, o jogador de brancas vai fazer dama toma aqui em B7 e agora está atacando a torre. E nessa situação tem que entregar a torre, senão toma mate, tá? Se por exemplo fizer aqui dama em C6, tentando provocar uma troca para não perder muito material, aqui brancas simplesmente fazem dama em C8 mate. Tá? Essa é a linha principal da armadilha, tá? Então não é uma boa ideia capturar de dama. Se capturar de cavalo, por exemplo, fizer aqui cavalo de B, toma D7, brancas ainda assim não ficam tão mal, tá? Porque dama toma B7 de qualquer jeito, a dama está protegendo a torre, mas aqui já perdeu um peão, já vai ter peão aqui em ilhas diferentes, vai desestruturizar muito os peões das pretas aqui, tá? De qualquer jeito, brancas vão ter vantagem na posição. Agora vamos voltar aqui para o lance bispo B5 cheque, que é o lance da armadilha. E agora sim, vamos para o lance ideal defensivo na posição, tá? Que é o lance C6, tá? Por que C6? Volta àquilo que eu comentei antes. Você tem uma peça atacada que está desguarnecida, não tem proteção de nenhuma outra peça. E se o adversário ataca, o ideal é atacar essa outra peça que também está desguarnecida sem nenhuma proteção. Só que vem a máxima do xadrez, pessoal, que é sempre atacar peças do seu adversário com peças de menor valor, tá? Então, a gente tem um cavalo aqui atacando uma dama e agora tem um peão atacando o bispo. O bispo é uma peça menor, então menos do que uma peça menor é peão, tá? E aqui brancas estão muito mal agora, porque vai perder uma peça menor que é o bispo, tá? O melhor que as brancas podem fazer aqui é bispo toma em C6 cheque, e aqui melhor do que tomar de peão é tomar de cavalo, fazer que cavalo toma C6, que já ajuda a desenvolver uma peça. E agora a dama que está atacada é obrigada a recuar. Então dama aqui em E2, que inclusive foi como seguiu na partida, ok? Bom, para quem queria ver só a parte da armadilha, pessoal, a gente termina aqui, tá? A parte da armadilha é isso aí. Então, para quem cair naquela posição, toma cuidado, bispo B5 é peão C6, e aí você tá ok na partida, você vai ganhar uma peça menor e vai ganhar vantagem de desenvolvimento em cima das brancas, ok? Para quem quiser acompanhar o resto da partida, eu vou seguir aqui para mostrar como terminou, tá? Porque, enfim, aqui 5,5 pontos de vantagem para as pretas, tá? A gente ganhou uma peça menor, tem desenvolvimento em cima das brancas, e a gente vai ver aqui como seguiu, tá bom? Para quem só queria ver a armadilha, muito obrigado. Para quem quiser acompanhar o resto dela, eu vou seguir agora, tá bom? Então vamos lá. Depois de dama em E2, eu segui aqui com cavalo em D4. A gente já tá com... a gente tá com a dama e ameaça um duplo, tá? Meu adversário, ele fez aqui dama em E1 para defender o duplo. E aqui, como a gente tem vantagem material de desenvolvimento, aqui, como a gente costuma dizer, é só empurrar as peças. E esse empurrar as peças, a gente quer dizer que é só jogar o básico. Você não precisa fazer nada extraordinário, tá? Você tem muita vantagem aqui na posição. Então, por exemplo, seguir aqui com E5, desenvolvendo em direção ao centro. Ele fez cavalo F3, porque ele quer eliminar de qualquer jeito o cavalo aqui de F3. Mesmo assim, como o peão de E5 não está protegido, eu fiz bispo aqui em D6 para proteger. Ele fez cavalo toma D4, E toma D4, roque, eu também roquei, D3, uma ideia bem legal. Aqui a gente vê que ele começou a correr atrás do prejuízo, porque queimou a largada, né? Uma armadilha que ele achou que ia ganhar vantagem, acabou perdendo, agora vai ter que correr atrás. Eu fiz D3 para poder desenvolver o bispo. Bispo G4 atacando a dama. Daminha 1,
torre E8 e percebam, pessoal, que estou jogando só o básico, tá? Não estou fazendo nada extraordinário, mas como ele já perdeu vantagem na saída, para ele fica muito difícil agora. Ele fez dama D2, saindo do ataque, dama aqui em C7, a ideia é o que? É capturar o peão com cheque, com cheque, a dama está dando apoio para o bispo, H3 atacando o bispo, ele percebeu isso, então ele já correu atrás do prejuízo, bispo D7 recuando, melhor que tem a fazer, C4, eu podia ter capturado e indo passando, mas aqui eu preferi bater mais no psicológico, né? Eu fiz bispo H2 cheque, ele fez rei H1, bispo D6, eu voltei, B3, aqui vê que ele está correndo atrás do prejuízo mesmo, ele quer expandir na ala da dama, dama C8, a minha ideia agora é bater no peão aqui de H3, se ele capturar, dama recaptura com cheque, para abrir linhas, né, pessoal, atacar. É aquela velha história, quando você tem vantagem material, ou você pode simplificar a partida trocando peça e ir para um final vencedor, ou você pode sacrificar esse material a mais que você tem em prol de um ataque, tá? Isso é muito instrutivo também. Ele prefere fazer aqui bispo em A3, atacando o bispo que estava desguarnecido aqui, o bispo de D6. É uma ideia muito boa também. Eu voltei, eu preferi não deixar ele capturar, tá? Esse bispo vale ouro aqui, né? Na verdade, os dois bispos, né? Vale muito aqui na posição. Então, eu preferi não deixar ele capturar. Bispo B2, ele voltou atacando o peão aqui de D4. Bispo C6, agora esse bispo está protegido, tá uma diagonal muito boa, cravando aqui o peão de G2. Rei G1, ele saiu da cravada, um lance muito bom também, diga-se de passagem. Dama em D7, a ideia é continuar, não só pressionando, mas também trazendo uma defesa agora para o peão que estava atacado, né? Não tinha uma defesa muito boa. Fazer bispo aqui em B6 eu não achei uma boa ideia, porque ele podia simplesmente avançar o peão e ia começar a ter alguns problemas na posição. Ele fez F4, um lance que de primeiro eu achei que poderia ser um erro, mas depois que eu parei para pensar, um lance que faz bastante sentido, né? Tanto a torre quanto a dama tá protegendo esse peão e agora ele vira aqui uma espinha na garganta. Ele dificulta a questão do ataque aqui com os bispos. É difícil, né? Aqui tem que parar para pensar um pouquinho. O único problema desse lance é que ele desguarnece aqui a casa de E3. A ideia qual foi? A ideia foi fazer uma subida de torre e dobrar as torres na sequência. Então eu fiz torre E3, ele fez bispo C1, com a ideia de dar um ataque descoberto na torre. Aquela ideia, como eu comentei antes, sempre atacar uma peça de maior valor com uma peça de menor valor. Eu segui com torre de A em E8, dobrando as torres, que é o básico, né? Uma ideia bem simples. Porém, eu fiz uma análise depois e a Engine falou que se eu fizesse aqui torre, toma H3 seria o ideal na posição. Tinha um sacrifício posicional aqui e eu não vi. E aqui brancas não poderiam capturar a torre, tá? Porque se, por exemplo, fizesse aqui G toma H3, a gente tem dama toma H3, depois de dama H2, dama G4 cheque, e aí tem que fazer rei F2 forçado para não tomar mate. Já entra numa cadeia muito ruim, porque agora já tem dama em 8, cortando, a gente tem ameaça de cavalo, tem ameaça de dama, vai ficar muito ruim aqui para o jogador de brancas, tá? E infelizmente eu não vi esse lance aí, passou despercebido, torre toma em H3, queria ter visto, mas eu não vi. Mas vamos voltar lá, eu fiz torre de A E8, não é um lance tão ruim, tá? Jogável isso daqui. Ele fez dama em F2, eu segui com torre toma D3, capturei o peãozinho, tava ali dando sopa, a gente pega. Cavalo em D2, aí agora ele consegue começar a desenvolver aquelas peças, né, que estavam muito travadas aqui na aula da dama. Cavalo H5, a ideia é bater no peão aqui de F4. Cavalo F3, então bispo toma F3. Pessoal, aqui uma coisa muito interessante. Como a gente tem uma peça menor a mais aqui na posição, que foi o que ele entregou no começo do jogo, a gente pode trocar peça à vontade, tá? Desde que esteja o melhor valor, desde que esteja o mesmo valor e a gente consiga alguma vantagem na posição, pode trocar tranquilo, tá? E qual é a vantagem na posição? A vantagem é que, por exemplo,
ele não pode tomar o bispo de dama, né? A torre está aqui dando proteção, ele vai ter que tomar de peão, e aí ele vai abrir aqui a coluna G, olha que legal. Então ele fez G toma F3, dama toma H3, capturando o peão. Depois eu olhei, eu vi que talvez mais preciso fosse capturar de cavalo aqui em F4, mas aí já foi, né? De qualquer jeito a gente tem uma certa vantagem na posição. Ele fez torre B1, que parece um lance um tanto quanto incônico, né? Não faz muito sentido, mas a ideia é que ele queria fazer aqui B2 para ajudar a proteger a dama, para ela defender o rei, tá? Essa foi a ideia aqui em torre em B1, tá? Pelo menos foi o que eu interpretei na posição. Eu segui com o cavalo toma F4, a engine aqui atendeu como uma imprecisão, tá? Ele seguiu com bispo toma F4, eu recapturei de bispo, então bispo toma F4, e aí que não disse, como a gente tem uma peça menor a mais na posição, pode trocar peça à vontade aqui, tá tranquilo. Torre de B D1, e aqui eu pensei um pouquinho na posição, mas eu vi que já estava quase ganho, então fiz torre toma D1, torre toma D1, e aqui pessoal, aqui é bem legal. Se você puder, pausa, tá? Isso é bem interessante. E aqui um lance, pretas ganham a dama das brancas. Então pausa aí, tenta encontrar o lance, não é tão difícil, é um lance só, tá? Encontrou? Faz o seguinte, pausa o vídeo e bota nos comentários se você encontrou qual é o lance onde pretas ganham a dama das brancas, tá? Então vamos lá, sem copiar aí o comentário dos outros, tá bom? Procura mesmo. O lance, pessoal, que ganha aqui é bispo E3, tá? Bispo E3 aqui ganha porque crava a dama das brancas, tá bom? Para não perder aqui a dama de cara, inclusive meu adversário abandonou aqui, tá? Quando chegou aqui ele abandonou, ele não continuou. Tem lance que tenta defender, mas não defende, tá bom? E que não defende, o que eu quero dizer é o seguinte, tem torre em E1, e a ideia de torre em E1 é que se o bispo toma dama, torre toma em E8, mate, tá? Porque não tem para onde correr com o rei aqui das pretas, tá bom? Mas aqui tem um lance que defende tudo, que é torre em E6, tá bom? Torre em E6 defende tudo. Se torre toma aqui em E3, melhor do que recapturar a torre aqui, tem sequência de mate já na posição, tá? Com torre G6 cheque, depois de dama em G3, e tem que ser dama em G3, tá bom? Porque se fizer dama aqui em G2, dama toma G2, mate. Acabou a partida. Então, dama em G3, torre toma G3 cheque, rei F2, dama H2, e aqui depois de cheque, o rei vai para F1, não tem para onde correr, torre G1 mate, tá bom? Essa seria uma possível continuação. Infelizmente não chegou a tudo isso, como eu disse, depois de bispo aqui em E3, meu oponente abandonou, ele não quis continuar, porque realmente não tinha como. E aí a gente vê que aquela peça menor que foi sacrificada no início do jogo, tentando aplicar a armadilha, fez toda a diferença só jogando o básico. Aqui a gente não vê nenhum lance brilhante, nada extraordinário, só jogando o basicão na posição mesmo, só empurrando as peças, tá bom? Por quê? A armadilha tem dessas, pessoal, tá? Para quem quer aplicar armadilha, tem que estar muito confiante e muitas das vezes não funciona. Quando não funciona, o problema é para você, tá? Por isso que a gente faz o estudo das armadilhas. Faz o estudo das armadilhas não tanto para aplicar, não sei se seja partida informal, com seus amigos, brincando, aí tudo bem. Agora, o importante estudo de armadilha é para você não cair nos truques dos outros jogadores, tá bom? Então, tá aí uma que e faz tempo que eu não vejo, é muito teórica, mas dessa vez eu vi, para ver que o pessoal tá estudando, né? O pessoal tá aí muito aplicado, então fique esperto para não cair nessas armadilhas aí. Para isso que servem nossos estudos aí de final de semana. Então, eu desejo a todos vocês bastante jeito, um ótimo final de semana, da Claro aberta aí o final de semana. Bora jogar chess, chess.com, xadrez de rua, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!